Turma, nesse vídeo eu vou trazer aqui 8 coisas que nós podemos aprender, que nós instrutores podemos aprender com o Luva de Pedreiro. O Irã, sim, aquele jovem baiano do interior da Bahia que no último mês aí fez um sucesso absurdo, impressionante nas redes sociais, desenvolveu uma audiência gigantesca no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter, visitou grandes programas de televisão, grandes jogadores, clubes de futebol e estourou, passou a ter um sucesso absurdo e muito tem se falado sobre ele, sobre o empresário dele, e eu separei aqui, fiz uma análise do Irã, com quem eu me conectei bastante, gostei do conteúdo dele, e fiz uma análise para buscar entender como ele estourou, por que ele fez sucesso e de repente o que é que nós podemos modelar, trazer para a nossa própria vida como instrutores, para a gente também poder melhorar profissionalmente. Nós somos instrutores comunicadores profissionais e o Irã recebeu um grande destaque através da comunicação. E são esses elementos que eu trouxe aqui e que eu vou apresentar para vocês. Eu sou Leonardo Clemente, médico de formação acadêmica, instrutor. Estou aqui trazendo esse vídeo no nosso canal Academia de Instrutores. Peço para você deixar o seu like. Se você gostar do conteúdo, se inscrever também no nosso canal para você receber conteúdos aqui voltados para instrutores profissionais ou que queiram se tornar instrutores profissionais. Então vamos lá. Bom, primeiro, para quem não conhece, vamos botar aqui uns vídeos passando para vocês do que é que o Irã faz. Basicamente, o Irã ele é de um jovem de 20 anos que sempre sonhou ser um jogador de futebol profissional e ele faz vídeos num campo de barro, um campo bem simples, com a bola de futebol bem simples, marcando golaços, fazendo uma comemoração bem peculiar após esses gols. E o conjunto da obra conquistou a audiência brasileira e internacional e fez com que o Irã se tornasse uma mega celebridade em pouco tempo. E eu gostaria de trazer aqui 8 elementos para a gente extrair dessa história. O primeiro elemento é a internet democratizou a oportunidade de mostrar o seu talento para locais onde antes da internet você nunca conseguiria mostrar. Então, com um recurso muito simples, um simples celular, sem luz, sem iluminação artificial, sem microfone especial, sem câmera especial, sem roteiro, sem nada, ele conseguiu mostrar o talento dele, os talentos dele para o mundo através da internet. Você também pode, independente de onde você estiver como instrutor, se comunicar com o mundo com um simples celular e o seu conteúdo e uma conexão à internet básica para poder postar esse material. Então esse é o primeiro ponto. A internet é uma ótima ferramenta de democratização e de oportunidades para comunicadores mostrarem o seu trabalho. Segundo ponto do Irã, habilidade. Ele tem uma habilidade diferenciada naquilo que ele se propõe a fazer. Primeiramente, o futebol. Ele joga bem, ele bate bem na bola, ele domina bem a bola. Você percebe, ele tem uma habilidade de fazer elementos de freestyle, embaixadinha, etc. Grande, ele é muito bom, ele faz isso há muito tempo. Então, não é um cara que fez sucesso com algo relacionado ao futebol pelo ridículo. Não, ele é bom no que faz. E além disso, tem o segundo elemento, que é o elemento da comunicação e da forma e do conteúdo que ele se comunica após fazer esses gols na comemoração, que eu vou comentar aqui nos próximos passos. O terceiro elemento, falamos da internet, falamos da habilidade, o terceiro elemento, eu chamei ele aqui de FFF, que é fé, foco e força. Perceba que o Irã ele fazia sempre os mesmos vídeos, o mesmo formato. Alguém atrás do gol faz um cruzamento, ele domina, marca um golaço e depois comemora. E aí mudam pequenos elementos. O cruzamento foi desse lado, foi do lado de lá, ele estava mais próximo do gol, estava mais longe, ele fez um gol de um lado, do outro, bateu na trave e fez uma comemoração depois. O método, a fórmula se repete, é o foco. E ele é um garoto que tem muita força mental, que tem um documentário que postaram no canal deles, mostra que ele usa aquelas luvas de pedreiro, que é de onde vem o apelido, porque lá na Europa os jogadores jogavam com luvas por conta do frio e ele, para imitar os jogadores, comprou uma luva de pedreiro e começou a jogar com aquela luva. Só que a luva lá na Europa é para proteger do frio, no caso dele foi para imitar os jogadores, porém ele mora no local do sertão baiano bem quente. Então isso pareceu ridículo e as pessoas ao redor dele começaram a fazer gozação. Só que ele não ligou para isso. Ele continuou sem se importar com esses elementos destrutivos que muitas vezes vão aparecer na sua vida querendo te desviar dos seus sonhos, se desviar do seu foco, e muitas vezes a gente come essa pilha e realmente vai lá na onda daquele que não quer ver o seu crescimento, que só está ali para dar pitaco. E o Irã foi acima disso tudo através de uma paixão, de uma simplicidade
mantendo o foco e fazer o que ele amava. Então isso mostra que ele tinha foco, que ele tinha fé, que ele tinha força de ir em busca do sonho dele, que era ser um jogador de futebol ou ser reconhecido ou viver de alguma coisa relacionada com futebol. Esse foi então o nosso terceiro elemento. Primeiro elemento, internet. Segundo, habilidade. Terceiro, FFF. Fé, foco e força. Quarto elemento, vem aqui o entretenimento. Um dos elementos importantes que fizeram o Irã fazer sucesso é que o conteúdo dele traz muito entretenimento. É engraçado, é curioso, é diferente, é inovador. Por mais que você veja muitas coisas relacionadas com futebol, ninguém nunca tinha feito vídeos de futebol daquele jeito exatamente. Então, dentro do futebol, ele inovou, fazendo aquele tipo de vídeo, com aquele tipo de comemoração. Aquilo foi uma grande inovação e foi diferente, isso gerou curiosidade e fez com que as pessoas quisessem assistir. E como o conteúdo dele era consistente, se repetia sempre um conteúdo com um gol bonito, com uma comemoração engraçada, interessante ou motivadora, isso trouxe um entretenimento que faz com que as pessoas queiram consumir e também queiram pegar aquilo e mostrar para outras pessoas, compartilhar, que é o poder da viralização do conteúdo. Então esse é mais um elemento que o entretenimento precisa estar no seu trabalho. Não necessariamente um entretenimento voltado para o humor. Pode ser um entretenimento que mexe com algum tipo de emoção e faz com que a pessoa fique entretida, queira assistir. O nosso quinto elemento que eu separei aqui é a conexão. Muitas pessoas se conectam com o Irã, se identificam com ele de diferentes maneiras. E o mais impressionante que tem com o Irã é que pessoas de todos os tipos se conectam com ele, e não é por acaso. Eu fiz uma análise aqui de quais elementos fazem com que a gente se identifique com ele. Um deles, humildade e simplicidade. É um garoto extremamente humilde, extremamente simples. E a gente se identifica muitas vezes com esses valores, é algo que traz a atenção. Não é só isso, você também percebe nele uma grande integridade, uma grande verdade. Ele é aquilo mesmo, ele não faz, não é um papel que faz de conta. E então essa verdade, ela conecta muito. Terceiro elemento dessa conexão é o próprio futebol, que é o esporte mais popular do Brasil, um dos maiores do mundo, e que muitas pessoas de alguma forma se conectaram com ele através do próprio futebol. E às vezes esses elementos eles se somam e a conexão fica cada vez mais forte. Tem um outro elemento também aqui interessante de conexão, que é o patriotismo. Ele tem muito orgulho de ser brasileiro, de ser baiano, de ser do Nordeste. Ele tem muito orgulho, ele mostra isso. Isso acende em você aquela chama do patriotismo que faz com que você tenha essa identificação. Então olha quão grande o poder de conexão que ele tem com a audiência. Humildade, simplicidade, integridade, verdade, o futebol que pode ser um elemento em comum e o patriotismo. Separei alguns aqui, com certeza tem muitos outros, mas esses aqui já dá pra gente pensar. O nosso sexto elemento, lembrando que nós falamos da internet, da habilidade, do FFF, do entretenimento, da conexão, é o motivacional. O conteúdo da comemoração dele muitas vezes é motivacional, fazer você acreditar em seus sonhos, você ter orgulho de quem você é, você não desistir, você ir em busca. E ele faz isso com consistência e às vezes até você se arrepia com aquilo. É de se admirar um garoto vir e trazer essa força interna que ele tem e buscar inspirar outras pessoas. Isso tem conectado com muitas pessoas também. Esse elemento motivacional dele, que isso é importante para o instrutor. O instrutor não está ali só para ensinar tecnicamente uma matéria para outra pessoa. Ele está ali para inspirar aquela pessoa a querer ser diferente, a ter mais energia, a ir em busca dos seus sonhos, a fazer acontecer. Então, quanto mais você tem um poder de inspirar, de motivar, mais reconhecido e mais procurado você será como instrutor ou instrutora. O sétimo elemento que eu separei aqui é a audiência. Para um instrutor viver, sobreviver, crescer e se desenvolver, ele vai precisar de audiência, ele vai precisar de pessoas que queiram ouvir o que ele tem para falar, ouvir as suas instruções. E essa audiência ela pode vir de diversas formas. Você pode ser contratado por alguém que tem uma audiência que quer o seu serviço lá, ou você pode criar a sua própria audiência como influenciador, e a internet dá essa oportunidade de forma muito mais democrática do que antigamente, quando isso ficava no poder de algumas instituições e que para você se comunicar, para você se expressar como indivíduo era muito mais difícil, a não ser ali localmente no seu bairro, na sua cidade, mas hoje com a internet você consegue se comunicar para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. A única barreira que vai ter aí talvez seja o idioma, a depender se você quiser falar com outros países, mas para o Brasil não tem barreira. Praticamente todo mundo tem acesso a um celular, a uma conexão de internet, a uma rede social, na qual ele pode utilizar para se comunicar. E é importante essa questão da criação da audiência. E ele, obviamente, foi começando a crescer essa audiência por todos esses motivos que eu listei anteriormente. E quanto mais audiência, mais, entre aspas, poder
oportunidades, possibilidades, reconhecimento, remuneração, etc. Então a audiência é muito importante. Inclusive por conta da audiência, por exemplo, que um artista, que um atleta vai ser muito bem remunerado, porque quanto mais ele tem pessoas para querer consumir a sua arte, naturalmente os patrocinadores vão vir ali e vão pagar para aparecer ali por perto. E é daí que vem muitas vezes o que justifica um salário alto de um atleta ou o que justifica, por exemplo, um salário alto de um artista que consegue vender muitos dos seus produtos, como era antigamente, CD, DVD ou shows, como acontece hoje, ou através da sua música tocando em plataformas que o remuneram, porque nesta plataforma existem patrocinadores que estão aí querendo aparecer e que pagam para aparecer, como acontece, por exemplo, no Facebook, como acontece no YouTube, no Spotify e por aí vai. Bom, e agora eu vou trazer o 8º e último elemento que eu separei aqui para vocês neste vídeo. E esse último elemento, ele toca num ponto um pouco polêmico de toda essa história, que é a questão da orientação empresarial que ele tem. Ele tem um empresário que aparece nos vídeos dele e eu já percebi muitos comentários negativos, como se o empresário dele estivesse roubando ele. Não sei se é fato, mas eu vi que a plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos, aquela plaquinha que aparece, nessa placa aparece aqui o nome do canal. E aqui tem, na placa que ele recebeu, tem escrito lá Luva de Pedreiro e ao lado tem escrito o nome da empresa que faz assessoria empresarial, o empresário dele. E muitas pessoas estão criticando, que parece que esse empresário está se aproveitando. Porém, eu queria trazer uma outra visão um pouco mais madura desta relação. Será que o Irã teria estourado desta forma se não houvesse ali uma intervenção estratégica do ponto de vista de mídias sociais? A gente percebe que o Irã ele não é alguém que tem um conhecimento aprofundado de mídias, de tecnologia, etc. Mas a gente percebe que esse conteúdo dele está sendo espalhado de forma estratégica por várias redes sociais, com um documentário feito rapidamente no YouTube. Foi muito rápido o timing, foi muito rápida a adaptação para ficar divulgando todas as redes sociais para todas crescerem, para começar a fazer contato com os programas de televisão, como Luciano Huck, etc., para ele rapidamente viajar e começar a participar desses encontros, como ele se encontrou, por exemplo, com o Neymar, com o Ronaldinho Gaúcho, a ida, por exemplo, para o Vasco da Gama, toda essa estrutura, participação de vários podcasts, etc. Será que foi uma coisa que partiu dele? Ou será que foi uma coisa que ele realmente foi assessorado de forma empresarial com a estratégia digital para potencializar o alcance? Porque o talento está ali, está nele, mas muitas vezes não basta o talento. Quantos grandes jogadores de futebol ou de outros esportes ou grandes artistas, pessoas talentosíssimas, estão batalhando no dia a dia para obter um reconhecimento e não consegue? Às vezes você tem um cantor talentosíssimo, com a voz incrível, que toca muito bem, mas que não consegue alcançar o grande público e, consequentemente, ter a audiência que traz para ele o sustento ou um grande retorno financeiro. Isso acontece em todas as áreas. Então não basta ter o talento. O talento é importante, ele é o pré-requisito, só que você precisa de um planejamento estratégico para conseguir levar isso de forma profissional para os diferentes locais onde a audiência se encontra. Então eu não sei qual é a relação e também não me interessa exatamente qual é a relação que ele tem de acerto em relação a percentuais, etc. Mas percebe-se que um trabalho empresarial está sendo bem feito para que ele possa aproveitar da melhor maneira esse talento e que isso possa alcançar cada vez mais pessoas. Então, com isso eu encerro aqui essa análise com 8 elementos. A popularização que a internet permite, a democratização que a internet permite para qualquer um mostrar o seu trabalho, a habilidade, você precisa ser bom no que você faz, é um pré-requisito importante, a parte psicológica de ter foco, força, fé, o FFF, a questão de gerar entretenimento sendo diferente, inovador, criando coisas novas que conecte com as pessoas, a própria conexão que você cria com a sua audiência, você pode focar numa audiência específica e progressivamente ir abraçando outras audiências. O Irã é um fenômeno de conexão, que não é algo comum de se conseguir se conectar com tantas pessoas que se identifiquem, mas ele tem humildade, simplicidade, integridade, verdade, o futebol, que é algo que agrega bastante, o patriotismo, entre outros, que gerou essa conexão muito forte. O motivacional, que é buscar inspirar os outros, isso vai fazer com que aquela pessoa esteja com você, porque você está trazendo força, você está trazendo esperança para ela. A audiência,
que é o 7º ponto, que é saber construir, ampliar e cuidar bem desta audiência, e uma orientação estratégica, empresarial, um profissionalismo que é importante para você guiar a sua carreira, né? Existe o instrutor amador, que é aquele instrutor que vai fazendo as coisas da forma que ele acha, e existe aquele instrutor que tem uma visão, que planeja, que tem uma forma de atuar para alcançar os seus objetivos, que é a própria profissionalização. Portanto, é isso que eu queria trazer para você nesse vídeo. Eu te convido, inclusive, caso você seja um instrutor, uma instrutora, alguém que quer se tornar um instrutor, um comunicador profissional, para conhecer a Academia de Instrutores Profissionais, a AIP. Essa é uma plataforma que nós desenvolvemos no Instituto Brasileiro de APH, que tem o objetivo de fornecer formações de instrutoria técnica, ou seja, você se credencia como instrutor de algumas disciplinas. No momento que eu gravo esse vídeo, nós temos formação de instrutor de SBV, primeiros socorros, controle de hemorragia. Outras serão acrescentadas futuramente. E além da formação técnica também, outros pilares para contemplar esses outros elementos, para você aumentar o seu alcance e o seu poder como comunicador. Ou seja, como ensinar de forma didática e envolvente, como ser reconhecido e remunerado. Então aqui nós temos conteúdos de comunicação profissional, marketing, vendas, que são necessários para o empreendedor, conteúdos de mindset, de motivação, de alta performance, de produtividade, para conseguir enfrentar as dificuldades que vão aparecer no caminho. E no 5º e último pilar nós temos conteúdos voltados para a gestão profissional para empreendedores, microempreendedores individuais. Para você conhecer a Academia de Instrutores, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Basta você clicar e ir lá conhecer e ver se é algo que pode agregar na sua vida pessoal e profissional. Por fim, peço para você pegar esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que vai se beneficiar, que vai aprender algo com o que eu falei aqui. Deixe seu joinha também, se inscreva no nosso canal da Academia de Instrutores e, por fim, eu queria saber a sua opinião, o que é que você acha do Irã e do conteúdo desse vídeo aqui, deixando o seu comentário aqui logo abaixo. Te agradeço por ter acompanhado até aqui, um grande abraço, tchau, tchau.